Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Queremos sempre saber de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo, deixe aí o seu like, o seu comentário e compartilhe. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade de posse do Defensor Público Geral Federal da Defensoria Pública da União, Daniel de Macedo Alves Pereira. A DPU é encarregada de prestar gratuitamente serviços de defesa judicial e extrajudicial e de orientação jurídica. E ainda também neste momento o presidente Jair Bolsonaro de olho no Comitê de Política Monetária, as decisões do Copom, do Banco Central, não é? Iniciando as tratativas para definir a taxa básica de juros, a Selic, com o resultado final anunciado nesta quarta, dia 20. Uma alteração para cima é esperada por alguns, já as instituições financeiras apostam na manutenção da taxa, não é? Em 2% ao ano, menor nível da história do país. O deputado Arthur Lira, candidato à presidência da Câmara, admite possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial, novas parcelas, se houver orçamento e também respeito a teto de gastos. A medida seria uma alternativa enquanto o Congresso não vota o programa Renda Mínima. O deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, candidato à presidência da Câmara dos Deputados, ele admitiu que o governo federal poderá pagar mais alguns meses de auxílio emergencial. Isso a depender da aprovação do orçamento para 2021 e do valor e do número de parcelas do benefício. Segundo o deputado, com o orçamento aprovado, dependendo do valor e do prazo do benefício e respeitando, claro, o teto de gastos, vai haver a possibilidade de fazer um auxílio até que se vote um novo programa permanente de renda mínima como o Bolsa Família. Arthur Lira, ele criticou a ideia defendida pelo deputado Rodrigo Maia de convocar o Congresso em janeiro para deliberar sobre assuntos como o caos na saúde pública de Manaus e a prorrogação do auxílio emergencial. Ele chamou a ideia de palanque eleitoral. Lira destacou ainda que a criação de um novo programa inclusivo deverá ficar condicionada à aprovação pelo Congresso da chamada PEC emergencial, que propõe justamente a redução dos gastos públicos por meio de medidas como redução do salário de servidores, suspensão de concursos e até o fim de municípios que não puderem se sustentar financeiramente. O deputado também comentou o possível apoio do PSL à sua candidatura. Oficialmente, o PSL apoia a candidatura do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, à presidência da Casa. Mas um ofício assinado por 32 deputados do partido, incluindo aqueles 18 suspensos, pede adesão à candidatura de Lira. Vamos aguardar os próximos capítulos. Em mais declarações públicas, que demonstram a organização de interessados na queda do governo Bolsonaro, o petista Zé Dirceu declarou em artigo no site Poder 360 que a principal tarefa dos opositores ao governo federal é fazer o povo sair às ruas. Palavras que significam que oposicionistas apostam e estão trabalhando nisso. Para Zé Dirceu, a principal tarefa hoje é o impeachment de Bolsonaro, diz ele. O Congresso Nacional deve ser convocado, disse ou escreveu Zeca Dirceu, afirmando que a capacidade da oposição de assumir o protagonismo da luta contra Bolsonaro e de mobilizar amplos setores da sociedade por um impeachment existe, mas também de quem governará o Brasil a partir de 2022, numa clara articulação que quer as ruas, o povo nas ruas, contra o governo, não só para derrubar
se possível, mas também já prevendo as eleições de 2022. Politicamente, gente, falando, este é um momento delicado para o país e, consequentemente, para o governo. E mais do que nunca, a capacidade de se reorganizar, tomar fôlego, pacificar e fazer acontecer, inclusive a comunicação, será crucial daqui por diante para Bolsonaro. Porque as forças contrárias estão se aglutinando, estão se sintonizando. E além da política, há muitos integrantes de bandeiras que não são defendidas por Bolsonaro e que estão dispostos a fazer barulho. LGBT, pró-aborto, feministas, ativismos diversos que nunca tiveram simpatia com Bolsonaro. E estão surtando mais do que nunca agora, como declarou em vídeo a atriz da Globo, Maria Flor. Estão exalando ódio, como ela mesma afirmou em seu vídeo. Uns cortados do recebimento de valores poupudos da Lei Rouanet, outros cortados do recebimento de verbas bilionárias, certos setores, enfim, os descontentes unidos aos oportunistas da política. E aqui entram as opiniões. O que fazer, o governo, no caso? Enfrentamento? Guerra? Barulho? Polêmica? Isso é bom para quem? O que você acha? Em um primeiro momento, parece que é justamente o que oposicionistas querem. Barulho, confusão. Agora, pacificar, tranquilizar, comunicar, organização, otimismo, isso seria bom para quem? Seria bom para os propósitos de Zé Dirceu e a turma que marcha para derrubar o governo? Ou seria bom para o governo? E o povo brasileiro, onde fica? Muita gente parece estar exausta com os extremismos. É tanto barulho que paz é quase a equivalência a oxigênio neste momento para muitos brasileiros. Enquanto o barulho excessivo representa o equivalente ao estresse, à ansiedade e, consequentemente, a falta de ar. Tudo o que a oposição quer neste momento no país. É preciso ter fé, gente. E como bons brasileiros do coração verde e amarelo, pedir e acreditar que Deus está e que esteja no controle pelo melhor para a nossa nação. E essa movimentação do Ministério da Saúde confirmou, no sentido da entrega de 6 milhões de doses, da Coronavac, que já ocorreu, inclusive, a entrega para todos os estados e o Distrito Federal, que, inclusive, já iniciaram a vacinação. 26 estados, Distrito Federal também, iniciaram já a vacinação contra a Covid-19, demonstrando a competência que os brasileiros têm, a velocidade de articulação, nesse caso do transporte, mostra que o país tem capacidade, tem força. Só falta destravar definitivamente o país dos imbróglios que seguram há décadas o país. Aquela história, menos Brasília, mais Brasil. Embora algumas críticas, a logística demorou, atrasou, mas foram algumas horas, algum problema, uma movimentação extremamente grande para todos os estados, iniciando uma logística, então é evidente que algum contratempo há. Mas 2 dias depois de aprovada a vacina, aí está já 26 estados e mais o Distrito Federal iniciaram já a vacinação. Neste caso da vacinação, é importante saber o que depende do povo, no caso dos trabalhadores, dos motoristas, dos pilotos de avião, dos motoristas do transporte, dos técnicos na área da saúde, dos enfermeiros, dos médicos. A depender do povo brasileiro, é preciso reconhecimento. Nosso país tem uma potencialidade extraordinária. Agora é só desatar os nós da produção, tanto da Coronavac quanto da
Oxford e até da Sputnik. Inclusive, tem estados em negociação, é a vacina russa, o estado do Paraná, por exemplo. E deve ser realmente iniciado a questão do teste, né, da fase 3, junto aqui ao país, aqui no Brasil, que é uma exigência da Anvisa. Em breve teremos mais essa também disponível. E em 2 toques, o país vacina o país inteiro. Cientes de que aparentemente essa vacinação tende a ser repetida, como é feito com a vacina da influenza. Vimos que a vacinação já começou em todos os estados e no Distrito Federal, iniciando com os grupos prioritários da chamada fase 1, trabalhadores de saúde, pessoas institucionalizadas que residem em asilos com 60 anos de idade ou mais, pessoas também nessa área com deficiência e população indígena aldeada. O número de pessoas a serem vacinadas em cada região neste primeiro momento: Norte, 337 mil pessoas, Nordeste, 683 mil, Sudeste, 1.202.000 pessoas, Sul, 357 mil pessoas, Centro-Oeste, pelo menos 273 mil pessoas. A quantidade de doses que foram enviadas para cada região: o Norte, 708.440 doses, Nordeste, 1.436.160 doses, Sudeste, 2.524.360 doses, Sul, 751.440 doses e Centro-Oeste, 574.160 doses. Gente, os deputados entregaram a candidatos à presidência da Câmara carta com prioridades para a área da educação. E um destaque é a necessidade da volta às aulas, que é um tema em evidência neste momento no país, mais uma vez. O que será da questão das aulas neste ano de 2021? Os deputados da comissão externa que acompanha os trabalhos do Ministério da Educação e a Frente Parlamentar Mista da Educação elaboraram uma carta em que pedem aos candidatos à presidência da Câmara prioridade em pautar uma série de propostas para o setor que tramitam na casa e que nem sempre tem aquela celeridade. As solicitações se dividiram em 5 grupos: medidas educacionais de urgência a fim de aliviar os efeitos da pandemia do novo coronavírus, governança e orçamento, educação profissional, científica e tecnológica, formação de professores e a primeira infância. Para os deputados, o retorno às aulas é um dos temas que precisa de uma atenção toda especial do futuro presidente da Câmara. Entre as prioridades estabelecidas por esse grupo de parlamentares estão as que dispõem sobre a estratégia para o retorno às aulas no âmbito do enfrentamento da Covid-19, que institui também o Sistema Nacional de Educação, o SNE, e a que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Na carta, o grupo de deputados também requisita do futuro presidente da Câmara o compromisso na priorização da integralidade dos recursos orçamentários das pastas de educação e de ciência e tecnologia durante o futuro mandato. Você acompanhou ontem aqui no Foco do Brasil a antecipação das eleições aqui no Congresso Nacional. Elas estavam marcadas para o dia 2 e foram antecipadas para o dia 1º de forma presencial e possivelmente será realizada no período da noite, o que desapontou o atual presidente Rodrigo Maia. Vai perder a novela, hein? As loucuras da Bibi Perigosa. Mas não é só ela a única louca nesse país, não, né? Antes de eu me despedir, anote aí, ó. Temos mais um candidato concorrendo às eleições na Câmara. Trata-se do General Paternelli, ele que é do PSL de São Paulo. Agora são 9 o número de concorrentes. De Brasília, Fábio Santos. O cenário dos Estados Unidos, gente, com a posse de Joe Biden.
em um clima de medo e de precaução, Joe Biden assume o comando dos Estados Unidos. O receio de movimentos de protestos não é maior do que o de atentados terroristas que sempre assombraram os norte-americanos. Horas antes da posse, inclusive, bombas foram detectadas, mas não foram detonadas. A ameaça de explosivos na região central de Washington continuando alta, enquanto as autoridades continuam a procurar o suspeito que deixou essas bombas citadas na sede do Comitê Nacional Republicano e Democrata, a poucos quarteirões do Capitólio. Isso foi no mesmo dia em que o prédio foi invadido em 6 de janeiro. O temor do FBI é a possibilidade de tentativas semelhantes agora, e por isso tratam a questão como prioridade máxima. Um dos temores é de que terroristas vestidos com uniformes de policiais possam burlar a fortíssima segurança nas cerimônias, nas primeiras ações de deputados e senadores no Capitólio. E assim, os próprios agentes de segurança são considerados suspeitos e estão sendo fortemente monitorados. A capital, transformada em uma fortaleza com mais de 20 mil soldados da Guarda Nacional, garante o prosseguimento com segurança, envolvendo posse, os trabalhos iniciais do novo Senado, novos deputados, senadores, enfim. E apoiadores de Donald Trump assistem todo esse cenário da posse e lamentam. Isso está sendo feito como um show para divulgar a narrativa de que os republicanos são maus, de que Trump é assustador. Eles estão jogando com medo e estupidez e está funcionando para a maioria dos que assistem. Nada pode acontecer que a polícia local não possa controlar. E como nada vai acontecer, o Partido Democrata estará dizendo: veja, nós paramos a violência antes que acontecesse, usando a segurança, e agora precisamos tomar suas liberdades para sua própria proteção. E muitos serão estúpidos o suficiente para acreditar, publicou um apoiador de Trump. E aqui no Brasil, muitos também assistindo, vendo esse posicionamento entre democratas e republicanos, e aqui, sobretudo, a ala considerada conservadora, considerando que a esquerda, a oposição ao governo federal, vai tentar copiar o que aconteceu nos Estados Unidos, daqui por diante até as eleições de 2022. É uma aposta muito similar, muito parecida com o que aconteceu lá nos Estados Unidos nestes últimos meses, e uma tentativa certamente será feita similarmente da oposição aqui no Brasil. Por outro lado, o desafio de Biden será gigantesco, assumindo o país mais dividido do que em qualquer outro tempo desde a Guerra Civil e bombardeado ainda pelo vírus chinês. Com Trump deixando sua casa, que foi nos últimos 4 anos, a Casa Branca, poucas horas antes da posse, Biden se muda para sua nova morada no final desta quarta-feira, dia 20. Uma posse com bem menos público, pompa e cerimônias do que nas do passado, mas com milhares de bandeiras no lugar de gente, segundo a organização, devido à pandemia, além da sensação de abafamento, como as suspeitas das eleições que foram rapidamente abafadas, e agora com direito a Trump até sair ainda esperneando pelo que ele considera uma completa armação. Biden tem maioria na Câmara e no Senado. O Senado norte-americano, que com novos nomes, além de tratar de nomeações do novo governo, também já deve iniciar a análise do impeachment de Donald Trump, o que evidentemente, gente, se tiver algum valor, será apenas para impedi-lo de se candidatar nos próximos anos. Se é que passa, não é, a questão do impeachment no Senado. Com a posse de Biden, surge a pergunta: qual o futuro de Trump? Bem, ele fará 75 anos em junho deste ano. E começou assim. Horas antes de sair da Casa Branca, a filha de Trump
anunciou noivado com Boulos. Então, Donald Trump pode virar sogro de Boulos. Calma. Não é o ex-candidato a prefeito de São Paulo, não, do PSOL, que já é casado, inclusive. A filha de Trump noivou com Michael Boulos. E porque o pedido aconteceu na Casa Branca, com direito à foto, selando os últimos momentos do mandato do Trump, claro que isso foi amplamente destacado na imprensa dos Estados Unidos. Mas voltando à pergunta, qual o futuro de Trump? E parece que o seu futuro pode estar, gente, na televisão, onde ainda ficaria em evidência e, a depender das decisões do Senado dos Estados Unidos, poderia voltar até a disputar as eleições em 2024. Se não estaria muito velho para mais uma missão, vale lembrar que Biden tem hoje 78 anos. E se quiser pensar em sonhar com reeleição daqui a 4 anos, deve também colocar na balança a sua idade até lá, ou seja, 82 anos. Trump fez sucesso com um programa em 2004, quando selou sua fama nacionalmente em rede de televisão. Foram 15 temporadas de sucesso de uma espécie de Big Brother. Além do futuro, o passado recente, o que ele deixa. Além dessa possibilidade de participar de uma espécie aí de reality show, Big Brother, ao estilo dos Estados Unidos. Ao assumir a presidência em janeiro de 2017, Trump recebeu economia saudável, conduziu bem a economia da maior potência do mundo, de tal forma que ele foi o republicano mais votado da história das eleições dos Estados Unidos, 77 milhões de votos, demonstrou ser bom de voto, mas a pandemia estragou tudo. O país está aí com uma de suas maiores crises econômicas e de saúde de sua história. A invasão do Capitólio manchou Trump decisivamente, não há dúvidas. A violência tirou a razão de Trump. E agora, só os próximos capítulos dirão, mas a depender dos esforços de corporações e da turma do politicamente correto, tudo é uma incógnita. Tanto para Trump quanto para Biden, que, embora muito experiente, coloca, pelo avançar da idade, uma dúvida. Será que terá saúde e força para suportar as pressões internas que irá receber? E repercutindo nas redes a notícia de que Luciano Hang, 58 anos, dono da rede de lojas Havan, recebeu o diagnóstico de Covid-19. Você viu, tem muita gente falando. Ele está internado em um hospital em São Paulo, ao mesmo tempo que é amado por defender uma agenda liberal para o país e por apoiar o presidente Bolsonaro. Luciano Hang ganhou a antipatia da esquerda nacional. Hang está estável, é internado há alguns dias em hospital, no Morumbi, em São Paulo, onde também está sua esposa, Andrea Hang, também em tratamento para a Covid-19. O estado de saúde dela também é considerado estável. Além do casal, a mãe do empresário, que tem 82 anos, também está internada e estaria em estado considerado grave, já numa UTI. Figura sempre presente nas redes sociais, Luciano Hang continua fazendo postagens. Uma de suas postagens mais recentes publicou ele um texto com 6 hábitos das pessoas felizes, dizendo: não fazer comentários maldosos sobre os outros, passar longe das fofocas, ser discreto, não se preocupar em exibir suas conquistas e ter bom humor diante das lutas do dia a dia são traços marcantes das pessoas realmente felizes, postou ele. Gratidão pela sua atenção, compartilhe esta edição. Fique agora com mais uma bela e emocionante reflexão no canal Reflexões. Clique no vídeo que está aparecendo para acessar. E que Deus abençoe a você e a sua família.